Hoje, segunda-feira, dia 24 de junho, dia de São João aí, para quem curte São João, dia de feriado aí no Nordeste, para quem está no Nordeste. E olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Davi não cansa de surpreender a gente. Ontem lá no show do Luan Santana, em Salvador, depois daquela trend, né, de Arrume-se Comigo, que ele fez, né, que todo mundo comentou, inclusive todo mundo comentou que ele fez a trend toda errada, não sei o quê, que ainda tá faltando, aí todo mundo comentou a cueca do menino, né, até a cueca do Davi consegue se transformar em objeto de discussão na internet. Mas enfim, a gente já vai falar sobre isso. E aí Davi revelou que ele tá ali com uma proposta de trabalho da Globo, né, achei meio estranho, mas enfim, ele revelou isso, a gente vai comentar aí. E aí hoje ele também mostrou como é que ele está curtindo o feriado, né? Porque para muita gente não sabe, mas em algumas cidades do Nordeste, dia de São João é feriado. Então ele está ali curtindo o feriado. Eu acho que Salvador é feriado, se eu não me engano. E aí ele está curtindo o feriado dele, mostrou aí como é que tá a curtição dele. A gente vai dar uma olhadinha aí como é que tá a curtição dele também. Aí a Aline Wirley também se manifestou. Ontem à noite mesmo ela já tinha se manifestado. Só que ela se manifestou depois que a gente tinha postado o vídeo, né? Então disse, amanhã eu falo sobre isso, então vamos falar sobre isso hoje. Vamos comentar aí a Aline Wirley se manifestando lá sobre a história lá que envolve o Ruge e tal. Bia Miranda, que causou uma certa polêmica aí, ao dizer a forma como ela tem cuidado do seu bebê recém-nascido para ela conseguir dormir à noite. Tá um bafafá na internet no entorno disso aí. E, obviamente, né, também tá ali uma outra polêmica aí que envolve a Eliana. Vocês sabem que ontem a Eliana teve o seu último programa no SBT. E aí depois ela ganhou uma homenagem lá no programa do Silvio Santos. E no meio daquela homenagem teve um vídeo de perdão lá que a Patrícia Bravanel fez. E aí muita gente ficou sem entender o porquê daquilo e tal. Muita gente disse que aquela cena não poderia necessariamente ter ido ao ar. E a polêmica no entorno disso. A gente vai te explicar algumas coisas aí que talvez muita gente nem tenha ligado as coisas à história. Mas enfim, vamos lá para vocês entenderem melhor como é que estão as coisas, né? Eu vou começar, antes da gente falar do Davi, logo essa história aí que envolve a Aline Wirley, né? Porque afinal, muitos de vocês aí ainda estão chegando, ainda estão se aproximando aí para ver e tal. Eu vou começar logo com essa história aí que envolveu aquele história ali lá no perfil da Karen Rios, em que a Aline saiu do grupo das Ruge, né? Vocês sabem que o Ruge é aquele grupo que vai e vem. Então tá aí, ontem a Karen Rios postou isso lá no story dela do Instagram, esse story onde ela dizia que a Aline tinha saído do grupo das Ruge e tal. E aí postou um monte de indiretas ali, de que ela pedia para Deus segurar a língua dela, porque ela queria falar um monte de coisas ali, um monte de indiretas para algumas pessoas e tal. Então, esse story ontem deu uma repercutida em cima dessa história toda aí que envolve o Ruge. E aí a Aline Wirley, né, veio e se manifestou com relação ao que aconteceu. Então vamos dar uma lida aí na manifestação da Aline Wirley sobre essa história. E por falar na Aline Wirley, tá? Ela também participou hoje do programa Sem Censura lá na TV Brasil. E aí o marido dela, o Igor Hickley, também falou umas coisas ali sobre o BBB e a gente também vai comentar. Por falar no BBB também, daqui a pouco vou te mostrar o vídeo do Boninho falando aí dos spoilers da nova temporada aí do BBB. Parece que ele quer fazer o super big dos bigs. Mas vamos lá ver o que a Aline Wirley disse. Olha só aí, tá? Tá lá na coluna da Fábia, tá? Eu não vou ler a história toda, porque vocês já sabem mais ou menos, tá? Nesse vídeo aí no card, você pode ir lá dar uma olhadinha. Disse aí, Aline saiu do grupo. Ri muito quando vi esses stories da minha amiga Karen Rios ontem.
Mandei mensagem pra cá e rimos juntas. Na mensagem que vem antes do Aline saiu do grupo, eu disse algumas coisas que estavam no meu coração e que senti vontade de falar. Eu, de fato, sou uma entusiasta do Ruge e insisto em deixar claro o tamanho da minha gratidão por tudo que o Ruge me deu nessa vida. Como eu disse na mensagem que mandei no grupo, eu amo o Ruge e amo a nossa história. Mas a nossa relação como um grupo é uma relação feita de muitas camadas, muitas expectativas e muitas frustrações. E confessando aqui, nossa dinâmica de grupo não é das melhores. Somos mulheres muito diferentes e cada uma de nós lida com tudo o que foi o Ruge da sua maneira. E não existe certo ou errado nisso. Mas é importante afirmar que dentro de uma dinâmica de grupo, tudo que uma pessoa faz ou não impacta em todas as outras pessoas envolvidas. E por vezes, isso pode ser bem desgastante. O que acontece é que, querendo ou não, nós somos Ruge e Ruge tem uma força avassaladora de manifestação. É lindo ver que depois de tantos anos o Ruge ainda vive e vira e mexe temos que lidar com as possibilidades que surgem de trabalho para nós e muitas dessas vezes a maneira como lidamos com tudo não é das mais saudáveis. Por isso ontem, depois de meses de uma possível negociação, de conversas e reuniões, resolvi sair do grupo dizendo na mensagem que sou muito melhor sendo uma pessoa física, com cada uma delas, porque como Ruge, muitas das vezes as coisas se confundem. Porque quem ainda espera que nós trabalhemos juntas, digo que existem possibilidades, mas como somos 5 e tudo depende de que entremos em sintonia, pode ser que aconteça, pode ser que não. O Ruge é uma caixinha de surpresas. Tudo é possível. Para mim, na real, estamos falando aqui sobre relações humanas, sobre sonhos e desejos, sobre nossas diferenças, sobre como cada um de nós enxerga e lida com a vida e sobre como, diante de nossas diferenças e complexidades, fazemos as coisas funcionarem ou não. Enfim, tanta coisa para dizer que daria até um doc. Eu gostaria de contar essa história. Quem sabe, amo vocês. E aí ela coloca um emoji de coração. E aí a Fábia vai buscar aí de novo esse print aí que levou a essa confusão toda. Então, pelo que a Aline deu a entender nesse recado aí que ela colocou lá no Instagram dela, a Aline meio que dá a entender que as meninas do Ruge foram chamadas para uma nova reunião, para fazerem algum novo trabalho juntas. Só que provavelmente elas não chegaram a nenhum acordo. E muito provavelmente este acordo envolve isso aqui, né? Vocês sabem muito bem, né, do que eu tô falando. E aí, provavelmente, elas brigaram por causa de dinheiro, brigaram por causa aí de não concordarem com os termos oferecidos, essas coisas. E aí, no fim de tudo, acabou, né, que a Aline saiu do grupo porque não conseguiu lidar com toda essa situação. No fim, o que muita gente esperava das meninas ali terem brigado, eu acho que já ficou bastante claro. O grande problema delas é uma questão ali que passa muito e vai muito além só de uma questão de convivência. Eu acho que a Aline deixou bastante claro ali que o problema principal da convivência das meninas ali não é uma questão apenas de convivência e relações, é uma questão de dinheiro. E muitas delas, eu lembro, na época da década de 2000, quando elas se separaram, as primeiras entrevistas, quando cada uma já estava solo e tal, elas disseram que o maior problema que elas sofreram na época do Ruge é que elas eram muito mal remuneradas, que elas ganhavam muito pouco. Apesar do grande sucesso que o Ruge fazia na época, apesar das vendas que o Ruge tinha naquela época, elas recebiam em torno assim de R$1.000, R$2.000. É verdade, R$1.000, R$2.000 de salário por mês. Era muito pouco o que as meninas recebiam de dinheiro no Ruge. Muito pouco, gente. Pouquíssima grana mesmo. Então, pelo que a Aline deu a entender, o que levou ela a sair lá do grupo de WhatsApp das meninas foi exatamente isso, uma questão de negociação financeira, com certeza uma proposta de trabalho, de reunião,
que as meninas não concordaram, e aí ela ficou chateada com essa história toda, e aí, enfim. Vocês sabem, eu acho que vocês já sabem muito bem quem é a Aline, né? Quem viu o BBB sabe muito bem quem ela é. E por falar no BBB, hoje a Aline deu uma entrevista no programa Sem Censura da TV Brasil. O programa Sem Censura da TV Brasil vai ao ar ali na muitas cidades. É aquele canal público, tá? Que pertence ao governo federal e tal. Em muitas cidades ele pega, em outras cidades ele só funciona pela internet e tal. E aí tava a Aline e o Igor Hickley, marido dela. E aí o Igor tava falando ali sobre como foi difícil lidar com a internet, foi difícil lidar com o período em que a Aline esteve confinada no BBB, porque as pessoas distorciam a realidade, distorciam a história da Aline e distorciam as coisas ali para tentar prejudicá-la. Olha só o que ele falou ali. Depois a gente vai comentar esse vídeo dele. Olha só. A Aline é uma mulher que lutou a vida inteira, trabalhou, fez de tudo, veio do interior de Cachoeira Paulista, passou por diversas situações e de repente as pessoas pegam um recorte da vida e usam daquilo, e quando você vê, tá o nome do meu filho virando em ameaça de morte. Aí eu olhei assim, tipo, mano, a internet ela não tem limites e ela afeta, é doentio. Eu senti o impacto, mas graças a Deus, assim, eu sou um homem muito conectado com a fé e com energia, eu fiz uma blindagem, falei, com a minha família ninguém mexe. Com a minha família ninguém mexe. Quando mexeram no nome do meu filho, eu falei, vou fazer um esparramo o quê? Não vou ficar quieto, não. E aí eu entendi que é uma grande loucura, é um coliseu, é um negócio louco, novo, que surgiu aí, esse achincalhe, esse cancelamento, e que não tem muito critério, é só por um prazer de ver, né, você destruir a imagem do outro, é um prazer que o ser humano tem. Então eu falei, não, quer saber, mano, eu vou tirar o meu time de campo, o nosso negócio é outro, a nossa conversa é outra, a gente não quer jogar baixo assim, eu não acho nada saudável, sinceramente, quando me perguntam de Big Brother, me dá logo um ziriguidum, que eu acho um horror, sinceramente, acho um horror. Eu acho que às vezes é bom, mas geralmente é quase um desserviço à sociedade. Sim. Mas tudo bem. E vamos em frente, estamos aí aprendendo algumas coisas importantes. Bom, vamos lá falar aí sobre... só comentar essa parte aí dele falando que ele acha o BBB um horror, né? Eu acho, assim, que ele é meio ingrato, porque se não fosse o BBB, eu acho que a Aline Wheeler, ela não seria... E não teria esse boom, de uma certa forma, na carreira dela. Porque o BBB, querendo ou não, ele tornou a Aline Wheeler reconhecida outra vez. A Aline Wheeler, ela ficou por muitos anos, associada ali ao Ruge. E por muitos anos, ninguém lembrava dela. Por muitos anos, a Aline ficou muito, mas muito presa ali, só ao Ruge. E aí ela aceitou participar do BBB, ela conseguiu, de uma certa forma, criar um nome dela. As pessoas sabem, as pessoas lembram dela pela participação dela no BBB e tal. Então eu acho que é meio que uma ingratidão dele de achar que o BBB é um horror e tal. E o problema dele não é o BBB, sinceramente. Eu acho que o problema do Igor é a internet. E aí, nesse ponto, talvez ele precise saber diferenciar as coisas. A internet, a torcida da internet, especialmente das redes sociais, é assim mesmo. É difícil lidar, não é todo mundo que sabe lidar com torcida de internet, não é todo mundo que sabe lidar com essa torcida toda, com as pessoas, porque o BBB, ele, de uma certa forma, ele cria muitas paixões. Quem assiste o BBB, quem acompanha o BBB, desculpa, gente, quem acompanha o BBB em rede social sabe o quanto isso levanta paixões. Não só o BBB tá fazendo e qualquer outro reality show do mesmo estilo. Isso levanta paixões, levanta torcida, aí as pessoas pegam aquele recortezinho, como ele mesmo falou aí no vídeo, recortezinho da vida aqui, aí pega esse trechinho, amplifica isso, e aí as torcidas contrárias usam esse recortezinho e tal. A dinâmica da rede social é desse jeito, é do recortezinho e tal. Se você quer combater isso, cabe a você também usar a mesma dinâmica, pegar o recortezinho do seu oponente e usar o mesmo poder de fogo. Agora, se você não quer entrar nessa dinâmica, o meu conselho é você não entrar. Eu vou logo ser sincero, não entra, porque é muito difícil você ter que lidar com o comentário, e às vezes a internet é muito tóxica com relação a essas coisas. Então, para ele, se ele reclama disso, né, imagine então se ele estivesse lá dentro vivendo essa situação como um todo. Porque ali, né, o barraco do BBB às vezes é muito, mas muito pior.
E a Aline até que participou de uma edição do BBB bem tranquila, né? Imagina se ela tivesse participado do BBB 24, que teve barraco ali, quase rolou uma expulsão dupla ali do Davi e do Bin. Quase rolou uma expulsão dupla dos dois, né? Imagina só se rolasse isso, né? Imagina só se ela tivesse ali. Aí que ele ia passar e aí que ele ia sofrer bastante com o BBB, né? Aí que ele teria maiores problemas com isso, né? Mas vamos girar, né? Vamos girar aí, porque hoje, quer dizer, ontem à noite, só para começar, né? Porque muita gente ainda... Vamos situar vocês. Eu vou lá no Instagram do Boninho, porque o Boninho, ele fez o seguinte. Ontem à noite, ele fez um vídeo lá no Instagram dele falando sobre algumas novidades que ele estava planejando para a edição de 2025 do BBB. Segundo o Boninho, o BBB 25 vai ser um super big. Aliás, o super big dos bigs, né? Porque o big dos bigs aconteceu em 2021. Vai ser o super big dos bigs. Vai ser, assim, para ele, a maior edição do BBB de todos os tempos. A edição comemorativa dos 60 anos da TV Globo. Não é necessariamente comemorativa dos 25 anos de BBB, tá? Como muitos de vocês podem estar imaginando. Os 25 anos do BBB vão acontecer em 2026, tá? Só para deixar claro aí, porque a matemática às vezes confunde, tá? O BBB estreou no Brasil em 2002, tá? Só para deixar claro. Então, os 25 anos do BBB acontecerão em 2026, não em 2025. Em 2025 o BBB completa 24 anos. Mas o super big dos bigs aí que o Boninho está anunciando é em comemoração aos 60 anos da Globo, que vão ser comemorados em 2025. E aí essa super edição dele, ele já colocou um vídeo ontem à noite. Então vamos pegar esse vídeo aí de Boninho ontem à noite falando sobre isso. E aí eu vou mostrar para vocês o vídeo que ele publicou hoje, já dando alguns spoilers do que é que ele pretende no BBB 25, o que é que ele pretende fazer no BBB 25. Vamos lá, direto do Instagram do Little Bonis, como a gente chama aqui. Vamos lá ver Little Bonis. Olha só. Depois que o Big acabou, maratona de viagem, relaxar no Japão. Depois a gente caiu no Big Brother Experience lá na Holanda. Muito bacana, um time que a gente levou para conversar, para entender, para discutir o que a gente faz cada um, né, com o seu olhar, com o olhar do seu país. E ao mesmo tempo trabalhando Estrela da Casa, que tá muito bacana, tá ficando muito legal. E a gente já tem uma série de parceiros que vão ajudar a gente a construir um jogo bacana. Vocês vão gostar, vocês vão participar muito, vai ter participação com voto, vai ter participação com download de música, é muito bacana. E amanhã... Bom, amanhã eu conto depois. Depois que o Big acabou, maratona de viagem, relaxar no Japão. Então vocês ouviram aí, né, o que o Boninho falou ontem. Boninho disse que tá numa maratona aí de viagens, participou do Big Brother Experience, né, que aconteceu na Holanda, dessa reunião aí de produtores de Big Brother ao redor do mundo e tal, e que ele trouxe aí várias novas ideias que ele pretende implementar no Big Brother Brasil a partir do ano que vem. E aí ele deu ali alguns spoilers também do que vai ser o Estrelas da Casa a partir de agosto. Estrelas da Casa, segundo o que ele mesmo falou, né, vai ter jogo, não vai ser necessariamente só um reality de convivência, mas vai ter um jogo ali dentro. O que significa que vai ter, de uma certa forma, dinâmicas. Vai ter, de uma certa forma ali, algum líder, algum jogo ali para definir alguma vantagem, alguma coisa do tipo. A Ana Clara já tinha falado sobre isso também, né?
Agora, download de música, né, Boninho, eu acho que já tá um pouquinho ultrapassado, né? Eu acho que é streaming que você quis dizer. Porque download de música, né, já tá ultrapassado. Ninguém mais baixa música assim, ninguém, pelo menos até onde eu sei, tá? Eu não uso iPhone, faz muitos anos que eu não uso iPhone, mas até onde eu sei, ninguém mais usa o iTunes para comprar música e baixar. As pessoas basicamente vão lá, usam ou o Apple Music ou o Spotify e ficam lá dando streaming na música que gostam. Então não é necessariamente um download, é só dar um streaming. Mas enfim, o negócio não é esse aí, não é necessariamente aí onde eu quero chegar. Ele disse que foi participar aí desse Big Brother Experience e tal, e que teve toda essa troca aí ao redor do mundo, toda essa troca de experiências, todo esse processo aí de aprendizagem e tal. Eu, inclusive, até falei aí que o Tadeu ganhou aquele diploma de melhor apresentador de BBB, ou, aliás, melhor apresentador não, né? Apresentador mais comprometido. Não sei onde ele é mais comprometido, tá? Juro pra vocês. Não sei aonde viram que o Tadeu é o mais comprometido. Eu acho que viram coisas demais ali, porque o Tadeu passa longe de ser o mais comprometido. Mas enfim. Hoje, Boninho resolveu dar uma revelada em um dos spoilers do que está por vir no BBB 25. Então, vamos lá dar uma olhadinha no que nos espera aí pro BBB 25, do que espera pra gente aí no BBB 25. Eu acho, sinceramente, que o BBB 25 pode chegar aí com uma certa surpresa. Eu acho que o BBB 25 pode chegar aí pra gente com uma certa internacionalização. Olha só aí o que o Boninho disse. Então aí, pra onde? Pra onde a gente vai? Partiu Curitiba, BBB. Começando. BBB 25. É aí, começando o BBB seleção. Agora não para mais. Bora! Idade o contrato? Hoje começou a seletiva do BBB, tá? Hoje começou essa seletiva, o processo de seleção do BBB, aquela seletiva presencial que eles fazem em todos os lugares, que eles vão visitar, as capitais, essas coisas. E aí, num desses processos, porque eu acho que cortou aí o pedacinho do vídeo, ele falou do freeze. O que é o freeze, né? O freeze é uma prova de resistência muito famosa ao redor do mundo, que consiste basicamente em usar as emoções e os sentimentos das pessoas. Basicamente é colocar os participantes numa fila e trazer ali seus parentes, coisas importantes para aquelas pessoas ali e deixar aquelas pessoas imóveis. As pessoas que se mexerem ali estão eliminadas da prova. Então, assim, o Boninho meio que deu a entender que o Big Brother 25 vai ter uma dinâmica mais internacionalizada, que ele vai usar mais dessa experiência internacional, dessa dinâmica já utilizada em outros países. E eu vou ser sincero para vocês, sério mesmo, eu acho que falta ao BBB muita dessas dinâmicas internacionais. Porque se você continuar no BBB muito usando essas dinâmicas que o BBB vem usando há muitos anos, às vezes copiadas da Fazenda e tal, fica aquela coisa, e o que o público percebe, que é cópia do Carelli, que o Carelli está copiando o BBB, ou então que o BBB está copiando o Carelli e tal. Se o Boninho vai buscar essas ideias lá fora, ele passa também a ideia de originalidade, ele passa a ideia de que ele também está criando um conteúdo original. Então, se ele vai buscar isso, se ele vai trazer esse conteúdo lá de fora, fica melhor até pra gente compreender isso, fica melhor até pra gente ver essa renovação do BBB no ar. E já que ele vai fazer o Super Big 25, o Super Big, o Super Big dos Bigs, como ele já falou diversas vezes e já deu início aí ao processo de produção dele, que vai acontecer, né, em paralelo aí ao Estrelas da Casa. Então, que seja, né, uma produção voltada para esses detalhes também. Que eles, ao invés de ficarem copiando e fazendo as mesmas dinâmicas de sempre, que também busquem lá a inspiração nessas experiências internacionais. Aliás, foi para isso, né, que eles foram compartilhá-las em primeiro lugar com outros países, né?
trazer isso de fora também. Não ficar restrito única e exclusivamente ao que se cria no Brasil, mas trazer coisas de fora também. Trazer, adaptar isso para o Brasil. Vai ser interessante passar essa ideia de renovação. E isso, inclusive, vai trazer muito mais torcida, fazer as pessoas acompanharem muito mais. Eu falo isso, inclusive, porque eu tenho acompanhado a Grande Conquista, eu já falei para vocês, e a Grande Conquista é basicamente uma fazenda sem animais. Então, ali eles reaproveitam todas as dinâmicas da fazenda. Então, é por isso que às vezes a Grande Conquista ela não faz sucesso, porque ela é basicamente uma fazenda. Ela é basicamente as mesmas dinâmicas da fazenda. Ela só não tem prova do fazendeiro e não tem ali o poder da chama, mas o resto é a mesma coisa. Jogo, os apontamentos é a mesma coisa e tal. Então, como é a mesma coisa, como é a mesma coisa, os perfis ali são os mesmos e tal, você tem a impressão de que você já viu aquilo antes. Se o Carelli o Boninho dá essa mudada, passar essa alteração aí no ar, as coisas vão ter uma impressão diferente. Aliás, não é só o Boninho que tem que fazer isso, não. O próprio Carelli também tem que fazer a mesma coisa. O próprio Carelli precisa dar essa movimentada, essa mexida. E pelo que eu vi, muitas fontes lá dentro da Record têm falado assim pra gente. Olha, a Fazenda 16 vai ser também uma super fazenda. A Record está empenhada em transformar a Fazenda 16 um grande sucesso de audiência, mas não só de audiência, de repercussão nas redes sociais, porque eles perceberam que o Big Brother continuou a repercussão depois que o programa acabou. E sim, a gente continua falando do Davi até agora, né? O programa já vai fazer 3 meses que acabou, mas Davi continua sendo falado. No caso da Fazenda, né? A Fazenda 15 foi um sucesso, mas a proximidade com o BBB 24 apagou toda a repercussão que a Fazenda tinha. Todo mundo esqueceu ali a Jaqueline, esqueceu ali as histórias da Fazenda. Eu acho que só quem conseguiu sobreviver mais ali foi a Márcia Fu, né? A Cariúcha, o Lucas Souza e tal, que já tinham uma certa polêmica anterior à Fazenda. Mas as histórias criadas dentro da Fazenda não sobreviveram. Mas a Record está empenhada em fazer uma Fazenda super, né? Um elenco assim para causar dinâmicas sem ser repetidas de outras temporadas, sem serem as mesmas usadas na Grande Conquista e tal. Eles querem usar tudo que for de mais criativo para transformar a Fazenda num grande sucesso. Mas isso aí, gente, vamos ver quando estrear a Fazenda 16. A única coisa que a gente já sabe é que a estreia está marcada lá para o dia 17 de setembro, tá? Mais detalhes sobre isso a gente vai te contando aí ao longo dos dias. Mas já que eu te falei da Fazenda, já que eu te falei aí do BBB, já que eu te falei dessas coisas, não tem como eu não te falar aí sobre o Davi, né? Davi é praticamente uma pauta constante aí. Todo mundo fala do Davi, gente. Todo mundo comenta sobre o Davi. Todo mundo fala como o Davi tá ali virando pauta o tempo todo. E ontem à noite não podia deixar de ser diferente, né? O que foi que aconteceu? Ontem à noite, Davi fez uma trend lá no Instagram dele. Olha só, eu vou mostrar a trend do Davi. Sem música, obviamente, né? Porque, afinal, dá direitos autorais. Davi fez uma trend aí se arrumando. E, obviamente, né? Precisa dar uma melhorada aí e tal, nas transições e tal. Mas ele fez essa trend aí se arrumando. E aí muita gente criticou e muita gente achou aí que o Davi e tal tá querendo biscoito na internet, essas coisas. A cueca dele, presta atenção, eu vou voltar aqui o vídeo para vocês verem. A cueca dele virou motivo das pessoas comentarem. A cueca do Davi. A cueca dele, né? Especialmente o volume aí que vocês estão vendo. Então todo mundo tava comentando aí a cueca do Davi. Sério mesmo, a que nível a internet chegou só porque não gosta do Davi. Mas enfim, Davi continua a polêmica dele aí, se vestiu, se arrumou, fez toda a trend aí e obviamente aproveitou para vender o produto dele. Qual é o produto de Davi, né?
a casa dele, né? Ele foi lá, fez toda a trend dele, se arrumou, se vestiu e foi para o São João, porque o São João era o destino final dele no meio disso tudo. Mas ele aproveitou a chance e aprendeu um pouquinho de marketing, né? Porque afinal não há nada de errado com isso, para vender o produto dele, que é a casa dele. Então tá aí Davi participando da trend aí, Davi participando da trend que faz maior sucesso na internet aí, vendendo aí a arrumação, como é que se arruma, se vestindo e tal. Vista-se comigo, arrume-se comigo para determinado lugar. Davi então fez toda essa trend, aí a cueca dele virou esse assunto todo aí. Até agora eu não entendo por que as pessoas caem tanto em cima da cueca do Davi. Mas enfim, Davi, depois que participou dessa trend aí, foi sendo falado ali a noite toda, as pessoas comentaram, né? Davi foi no show do Luan Santana ontem à noite. Postou até uma foto com ele, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês, a foto do Davi com o Luan Santana. Essa foto aí também apareceu ali no Instagram dele e tal. Inclusive ele colocou na legenda, né? Os maiorais e tal. E aí, durante a participação dele lá, nesse show do Luan Santana... Então aí, rapidinho. Durante a participação dele lá nesse show do Luan Santana, ele deu uma entrevista. E essa entrevista... rapidinho, gente. Ele deu essa entrevista ali pro portal Alô Bahia, foi uma coisa assim. E nessa entrevista, Davi falou que ele provavelmente pode ter um programa na Globo, né? Então vamos mostrar aí Davi falando sobre o seu possível programa na Globo, o seu possível projeto na Globo. Olha só, Davi falando sobre isso. Preste atenção no que ele vai falar. Oi, Davi, tudo bem? Tudo. Meu nome é Gabriela, do Alô Bahia, como vai? Eu queria saber de você algumas coisas. Primeiro, eu soube que você comprou uma casa aqui na Bahia, em Itacoíba, é verdade? É verdade, uma não, duas. Oh, que maravilha! Me fale um pouquinho sobre essa ideia, é investimento, é pra curtir, o que é que você pensou? É, os investimentos que a gente tem que fazer, né? Não pode deixar o dinheiro parado, tem que investir para fazer o dinheiro retornar, né? Então, deixar parado é barril. Então tem que investir mesmo. Você acostumou pós-BBB, como é que é a sua vida? Acostumando devagarzinho com essa rotina de fama aí que a gente tá vivendo agora. E com toda a paciência e calma do mundo, levando esse barco, essa vida de fama pra, um pouco pra frente, pra gente poder dar continuidade, para novas oportunidades surgirem lá na frente. O que é que você tem de planejamentos agora pro segundo semestre? O que é que você tá pensando em fazer? Agora a gente tá pensando em um novo programa que vai sair aí na Globo aí, estamos aí criando estratégias aí pra poder, né, trazer essa novidade, mas logo em breve aí vai dar tudo certo no Jesus. É segredo, não pode falar muita coisa não. E como é que tá o Maranhão? Tá tranquilo, tá acelerado um pouquinho, mas tá tranquilo. Tá acelerado, né? Tá namorando? Rapaz, você tá querendo pensar que assunto, rapaz. Eu só quero tirar mais uma dúvida. Você conhece o Alô Bahia? Sim. Eu queria que você falasse sobre essa mensagem pro público que tá te vendo agora. Pronto, passando aqui pra mandar um beijo, um abraço pra cada um de vocês. Muito obrigado, cada um de vocês torceram por mim lá no Big Brother. Deus abençoe, representamos nossa Bahia, essa Bahia querida amada que nós temos aqui, esse mundo, esse paraíso. Beijo a cada um de vocês, fica com Deus. Valeu, Deus abençoe. Então vocês viram aí o Davi falando sobre o novo projeto dele aí com a Globo, né? Ele falou sobre um programa. Ele não disse que era um programa solo, só para começar, tá? Ele disse que era um projeto de um programa na Globo, mas não falou se era um programa solo. Ele não disse que era um programa que ele ia apresentar. Ele não falou isso, porque eu vi muito portal de notícia, inclusive aí de alguns colegas que eu considero muito, pessoas que eu conheço há muito tempo e tal, muita gente falando que o Davi vai apresentar um programa na Globo. Não, Davi não falou isso. Davi disse que ele está ali com um projeto de programa na Globo, sim, e tal, mas ele não falou que o programa necessariamente seria com a apresentação dele. Provavelmente terá a participação dele, tá? Só para constar. Então vamos voltar essa parte do vídeo aí, só para deixar claro o que ele falou,
que ele tem esse projeto aí, que ele realmente está fazendo ali e tal, e que tem toda essa estratégia montada aí com as redes sociais para atrair de novo o público, seguidores e tal, ele está mantendo ali uma certa estabilidade. Tem horas que eu vejo que ele está com 9,4, depois eu vejo que ele está com 9,5, aí depois cai de novo para 9,4 e tal. Ele está mantendo uma certa estabilidade. Mas vamos ver o que o Davi falou de novo. Olha só a parte aí que ele fala sobre o projeto dele. Olha só. Investimento é para curtir, o que é que você pensou? Os investimentos que a gente tem que fazer, né? Não pode deixar o dinheiro parado, tem que investir para fazer o dinheiro retornar, né? Então, deixar parado é barril. Então tem que investir mesmo. Você acostumou pós-BBB, como é que é a sua vida hoje? Acostumando devagarzinho com essa rotina de fama aí que a gente tá vivendo agora. E com toda a paciência e calma do mundo, levando esse barco, essa vida de fama pra, um pouco pra frente, pra gente poder dar continuidade, para novas oportunidades surgirem lá na frente. O que é que você tem de planejamentos agora para o segundo semestre? O que é que você está pensando em fazer? Agora a gente tá pensando em um novo programa que vai sair aí na Globo aí, estamos aí criando estratégias aí pra poder, né, trazer essa novidade, mas logo em breve aí, vai dar tudo certo no Jesus. É segredo, não pode falar muita coisa não. Então percebam aí que ele fala, é um novo programa na Globo, mas ele não fala necessariamente que o programa é dele, tá? Porque eu vi muita gente falando isso, ele não fala necessariamente isso, ele só fala que é um novo programa da Globo, que é um novo programa que a Globo está planejando, que é um segredo e que muito provavelmente também envolve as redes sociais dele, que eles estão criando estratégias para isso. Talvez seja, tá? Algum programa mesmo envolvendo aí, ou algum programa por temporada, ou algum programa do tipo e tal, que a participação dele vai ser importante exatamente por causa dessa questão de jogo. Talvez até eles incluam, coloquem lá o Davi de uma certa forma para tentar dar uma bombada lá no Estrelas da Casa, enfim, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, tá? Porque afinal, Boninho falou que Estrelas da Casa vai ser um jogo. E se vai ser um jogo, quem melhor do que Davi para falar sobre um jogo que ele próprio venceu? Quem melhor do que ele para falar sobre essas estratégias que ele próprio usou para vencer o jogo, né? Quem melhor do que o próprio Davi para falar sobre essas coisas? Enfim, eu acredito assim que talvez realmente a Globo esteja preparando alguma coisa assim que inclua o Davi, mas não necessariamente que dê a ele um programa solo e tal, porque eles não fizeram isso com a Isabelle, eles não fizeram isso com o Matheus e tal, para que eles fariam isso com o Davi, né? Ah, mas o Matheus participou daquele negócio do festival Salve o Sul. Sim, mas o Matheus não apresentou aquilo sozinho. O Matheus tinha outras pessoas ali do lado e tal. E o Matheus ainda tinha outra coisa por trás, né? Que era aquela questão lá do Rio Grande do Sul, a representatividade, enfim. Do Rio Grande do Sul, passando pela situação que está passando, enfim. Isso aí contou muito também para terem colocado o Matheus ali. No final de tudo, eu acredito que sim, seja um programa que envolva o Davi, as redes sociais do Davi. Muito provavelmente, eu acho que vai envolver o Estrelas da Casa, porque afinal, Davi é um cara que entende muito dessa coisa do jogo, um jogo que ele próprio venceu. Então, quem melhor do que ele para falar sobre isso? Mas, como ele falou, ainda é segredo, não dá para falar sobre isso, não dá para a gente também cravar exatamente o que ele vai fazer na Globo. Mas, já que ele falou que vai ter um programa na Globo, que vai estar em um programa na Globo, tá aí ele mesmo falando sobre isso, né? Só tô aqui especulando que muito provavelmente este programa vai ser o Estrelas da Casa, muito provavelmente ele vai dar algum tipo ali, vai aparecer em alguma coisa ali nesse programa para falar sobre jogo, e vai envolver as redes sociais dele e tal, porque quem melhor do que Davi, campeão do BBB mais recente, o cara que entende bastante desse jogo, para falar sobre como funciona esse jogo, né? Considerando que Boninho já disse que Estrelas da Casa vai ser um jogo, não necessariamente vai ser só uma convivência. Vai ser interessante se a gente ver isso acontecer. Mas pode ser também que eu esteja errado e o Davi seja só tipo um jurado ali no programa do Marcos Mion, por exemplo, né? Vai saber o que o Davi vai fazer na Globo, né? Daqui a uns meses a gente vai descobrir. Daqui a algum tempo, né, a gente vai descobrir. Nem alguns meses, né? Daqui a algum tempo. Lembrando que Davi, essa semana já, na sexta-feira, vai estar
em Parintins, então vai ter também muito material pra gente falar aí de Davi, vai ter muita coisa aí pra gente comentar de Davi, de Mateus, de Isabelle, de todos eles aí. Então vai ter muita coisa aí que a gente vai falar de todos eles, né? Mas enfim, hoje que é feriado no Nordeste, pelo menos em algumas cidades, tá? Não é em todas as cidades do Nordeste, Davi tirou o dia para descansar e aproveitar aí o seu feriado. E aí o que foi que Davi fez para aproveitar o seu feriado? Basicamente, Davi pegou as pessoas de sua família e olha o que Davi foi fazer hoje. Já começou o dia falando de positividade, né? Então vamos lá mostrar aí os stories de Davi sobre isso. Vamos lá mostrar o que foi que Davi fez hoje no seu feriado. O que Davi está fazendo para curtir o seu feriado? Olha só. Todo mal, cai por terra, em nome de Jesus, todo olho grosso, inveja, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que palavras negativas, energia negativa, tudo que é negativo, que bate em retirada em nome de Jesus, e que o dia de hoje seja um dia de vitória, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de conquista, um dia de felicidade. Vamos pra cima, bota o capacete, que lá vem chuva de brita. Rapaziada, boa tarde. Esqueça tudo, pipocou, estourou, não tem jeito. Eu tô com homem hoje aqui, ó. É o Nick. Hoje a gente tá grandão. É quem, pai, que comanda essa porra? É a torre. Tá ligado. A plataforma tá ferrada. A torre tá comandando tudo, né, irmão? Daquele jeito, irmão. Tá entendendo a situação, velho. Esqueça tudo. Então, para curtir o feriado aí, ele basicamente pegou aí a sua lancha, levou a família ali para curtir esse feriado junto com ele, andando de lancha. Foi só isso aí que Davi fez para curtir o feriado, né? Foi só o que aconteceu hoje. Curtiu aí o seu feriado, o seu descanso de hoje, depois aí de ter causado mais pautas como ele sempre causa. E ainda tem gente dizendo que o Davi seria um fracassado, né, depois do BBB. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Davi pode ter, assim, os maiores haters do mundo. E assim, quem trabalha com internet tem mais é que agradecer os haters, porque são os haters que fazem as pessoas crescerem na internet. Quanto mais haters uma pessoa tem, mais você sabe o sucesso que a pessoa faz na internet. Porque quanto mais haters, mais se fala, mais a pessoa cresce. Davi é um desses casos aí bem claros disso, né? Tá aí, curtiu o feriado dele, curtiu aí com a família dele. Mas vamos girar aí, né? Eu acho que vocês já estão aí sabendo o que Davi está fazendo aí de seu feriado. Vamos lá falar sobre Eliana, o que aconteceu ali com a Eliana ontem. Eu sei que eu falei para vocês da Eliana outras vezes aqui no canal, que a Eliana pediu, né, para sair do SBT e tal. A Eliana decidiu ir embora do SBT e toda essa situação que envolvia aquela história dela lá no SBT. Ninguém sabe exatamente o motivo que levou à demissão dela. Necessariamente mesmo, eu vou dizer assim para vocês. A grande razão do porquê que ela saiu do SBT envolveu, sim, essa questão financeira. Ninguém sabe exatamente o porquê o SBT não quis mais investir no programa dela. E o programa dela estava bastante acomodado há muito tempo. Bote muito tempo nisso, tá? O programa dela no SBT estava bastante acomodado há muitos anos. E aí, a Eliana simplesmente resolveu ceder a proposta da Globo, resolveu aceitar ali conversar com a Globo. Não que a Record não tenha tentado, né? A Record hoje tentou isso, mas já vou falar aí da Record. A Record tentou ir atrás de Eliana, mas Eliana não quis dar muito ouvidos às propostas de outras emissoras e resolveu mesmo fechar com a Globo. E aí ontem Eliana teve o seu último programa no ar. O programa dela, em si, não
teve lá grandes, assim, coisas. Eu achei que foi um programa até bem simples, um programa bem respeitoso com a própria história dela, construída ao longo de 15 anos daquele programa, daquela produção. Foi um programa bem feitinho, foi um programa que fechou um ciclo, que foi buscando ali a história dela dentro do SBT e tal, aonde ela foi também ali em Portugal, Fátima, porque ela disse que era a devota, né? Então ela foi lá. O que chamou a atenção, gente, veio a seguir lá no programa Silvio Santos, com a Patrícia Bravanel, que fez uma homenagem para Eliana. Até aí nada demais, né? Só que a Patrícia Bravanel fez um pedido de desculpas que muita gente ficou sem entender o porquê que aquele pedido de desculpas aconteceu. Então vamos lá ver esse vídeo aí e depois eu vou explicar para vocês mais ou menos o porquê que esse pedido de desculpas aconteceu. Muita gente não entendeu por que a Patrícia Bravanel teve essa atitude de pedir perdão para Eliana. E aí a gente vai ter que dar uma olhadinha no passado, tá? Porque teve um momento ali que a Patrícia Bravanel estava começando a ganhar espaço no SBT. O que faz muito, mas muito tempo atrás, tá? Vamos colocar aí meio que uns 12, 13 anos ali, tá? O Silvio Santos ainda estava bem ativo no SBT, o Silvio Santos ainda mandava nas coisas ali do SBT. E aí tem uma cena que as pessoas foram buscar ali nos arquivos da internet. E essa cena mostra que a Patrícia Bravanel estava falando da Eliana e tal. E aí a Eliana respondia assim para ela que tinha espaço para todo mundo ali, porque a Patrícia Bravanel tinha falado para ela que a Eliana queria tomar o lugar dela e tal, e a Eliana disse que não, que tinha espaço para todo mundo ali, que a TV tinha espaço para todo mundo, que não era isso, que ela não precisava disso e tal. Então, o pedido de desculpas da Patrícia Bravanel teve a ver com esse vídeo que viralizou nas redes sociais e, obviamente, a Eliana se sentiu constrangida sim com esse vídeo, se sentiu constrangida na época, se sentiu constrangida e tal. E no próprio programa dela, ela falou sobre o Silvio Santos, que ela nunca mais teve contato com o Silvio Santos, que ela nunca mais falou com ele e tal, mas que ela levaria os ensinamentos dele para frente, porque ele foi o grande mentor da carreira dela. E foi mesmo, né? Porque se não fosse o Silvio Santos ensinando para ela como é que se faz TV, como é que se apresenta, talvez a Eliana nem fosse essa estrela que ela é hoje. Vocês percebem que a Eliana ela fica emocionada com esse pedido de desculpas, mas ela é muito elegante ao também entender o porquê que isso aconteceu. Estou esclarecendo para vocês porque muita gente aí não entendeu, muita gente ficou sem entender o porquê que essa história se passou e tal. Estou esclarecendo, né, para contar aí essa história da TV, esses bastidores aí dessa história da TV e tal. Foi por causa disso, gente. Foi exatamente por causa desse momento aí do passado. Eu acho que isso foi mais ou menos em 2010, 2011, 2012. Foi por aí, tá? A Patrícia Bravanel estava começando ainda a aparecer, estava começando a ganhar espaço no SBT, o Silvio Santos ainda estava abrindo espaço no SBT para elas ganharem ali e tal. Então foi nesse momento aí que a Patrícia Bravanel falou isso e tal. Depois teve um vídeo do Silvio Santos dizendo que se a Eliana saísse do SBT, a Patrícia Bravanel ia dar uma festa para 100 pessoas e tal. Por causa disso tudo aí que ela pediu perdão para Eliana, e isso viralizou, e aí tá todo mundo comentando aí esse vídeo dela e tal, e todo mundo dizendo que esse trecho não ia ser exibido, não ia ser mostrado, porque as duas ficaram emocionadas e tal. O SBT se manifestou e disse que não, que esse vídeo foi gravado e transmitido do mesmo jeito, não foi cortado, não foi editado, foi exibido exatamente do jeito que foi captado no dia da gravação, que foi desse jeito mesmo. Então, essa é a história por trás. Tem uma outra história que dizem, tá? Que depois disso tudo ali, a Eliana teria ficado muito mais emocionada ainda, que a Eliana também não teria gostado muito dessa menção e tal, mas o SBT não confirma essa parte. Então, assim, como a gente trabalha muito com essa questão oficial, por mais que a gente também tenha que ouvir esse lado extra-oficial das coisas, a gente também tem que dar voz aí ao oficial. O oficial da história é esse, que a Patrícia Bravanel pediu perdão,
pelo que ela tenha feito ali para Eliana. Eliana ficou emocionada e a história por trás foi as atitudes que a Patrícia Bravanel teve no passado com relação a Eliana. Foi só isso aí mesmo, tá? Só para deixar um pouquinho claro o porquê que elas pediram perdão uma para outra. Mas vamos girar aqui, que eu quero falar para vocês sobre a entrevista do Michael que aconteceu lá no Self-Service, né? Lá no programa do Lucas Self. Eu sei, gente, que o Michael é um cara que basicamente ninguém lembra, ninguém sabe quem é. Mas antes, tá, eu tava esquecendo, tá? Isso é o que dá, às vezes, a gente fazer um programa aqui, e às vezes eu tô falando com vocês, às vezes eu até esqueço de olhar o roteiro. Mas vamos lá. Hoje, a Record tentou de novo fazer uma nova proposta para Eliana. O Gabriel Perlini até colocou lá na coluna dele, na revista Contigo e tal. A nova proposta seria que Eliana ganharia R$1 milhão de salário, mais as comissões que ela teria ali de merchandising, essas coisas. E a produção dela teria mais R$1 milhão em verba para produzir e tal. Ela teria verba ilimitada para comprar quantos formatos internacionais ela quisesse, para ela fazer quantos realities ela quisesse, tal, tipo, milhares de coisas que ela quisesse colocar no ar para fazer. Só que a Eliana, educadamente, disse não para a proposta da Record. Segundo o que o Perlini disse lá na revista Contigo, a Eliana disse que ela agradecia a lembrança que a Record teve dela, agradecia ali o porquê que a Record foi atrás dela e tal, mas a Record não consegue dar a ela, tá, aquilo que ela estava procurando no momento, que era um passo maior na carreira dela, que é aquele passo que infelizmente só a Globo pode oferecer. E aí, Eliana não vai para a Record. Record, então, já ativou o seu plano B. O plano B da Record é Raquel Sherazade mesmo. Raquel Sherazade vai sair, vai terminar a Grande Conquista agora em julho. Já vai estrear o novo programa Tudo a Ver, na hora do almoço, no mês de julho mesmo, tá? Já vai começar. O programa vai ser feito pela mesma produtora que está produzindo a Grande Conquista e que produz a Fazenda também. Já vai ser tudo, tá sendo feito a toque de caixa mesmo, para tentar ver se consegue aproveitar esse vácuo deixado pela Eliana nas tardes de domingo e tal. Então eles estão indo para esse lado aí. Se vai dar certo, não dá pra gente saber. Agora, com relação a Eliana, a Fábia Oliveira colocou aí na coluna dela hoje que ela já vai estrear na Globo nas próximas semanas. O Léo Dias também falou no Fofocalizando a mesma informação, tá? Só que ele não citou a Fábia com relação a isso. Eliana já vai começar na Globo sendo lá uma das juradas do Dança dos Famosos do Luciano Huck. E também ela será uma das apresentadoras do Saia Justa no GNT. Uma das 4, tá? A gente já tem a Tati Machado como uma das apresentadoras também. E aí vai ter muito mais coisas. A primeira entrevista dela vai ser feita no Fantástico, que vai acontecer nas próximas semanas, e ainda ela vai passar por todo um processo ali de mudança de imagem, essas coisas, que envolve a saída dela do SBT até a chegada dela na Globo. E ela vai estar ali para ser a parte do júri artístico da final do Dança dos Famosos, ao lado ali do Carlinhos Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha, tá? Ela vai estar ali. Tem muita coisa que ela vai fazer nesses primeiros dias aí. E ela vai ser anunciada como a nova contratada da Globo também por esse período, tá? Não vai ser nesses últimos dias de junho, se você está se perguntando. Vai ser nos primeiros dias de julho, daqui a uma semana e meia mais ou menos, tá? Mas bora girar e vamos falar do Michael, né? O Michael ali, que eu já falei pra vocês, o primeiro eliminado do BBB. O cara é um surtado, sempre foi um surtado. O cara acha que as pessoas ali no BBB e tal, o cara acha que as pessoas ali do BBB prejudicaram ele e tal.
E aí o Selfie fez uma pergunta pra ele assim: quem foi a pessoa que ele ficou mais decepcionado no BBB? Sabe quem foi que ele respondeu? O Bin. Ele disse que ficou muito decepcionado com o Bin. E até o Bin depois fez essa pergunta assim: oxe, o que foi que eu fiz pra ele? Porque afinal, né, os dois mal se conheceram. Como é que você conhece uma pessoa que você ficou só 2 dias ali dentro? Mas vejam aí o vídeo dele. Esse vídeo deu uma viralizada hoje à tarde nas redes sociais. Olha só. O Vini, o Luigi... hoje ninguém mais. Não, o Vini ainda assim, troquei daí mensagem com ele agora. O Vini, Luigi, eu acreditava muito no Bin, gostava muito do Bin, cara. Minha maior decepção foi o Bin depois. Sério? Não gosto mais? Foi, porra. Que eu sofri estrelou? pra caramba com a exclusão do Bin. Aqui fora? É. Mas por que você acha? Sei, ele tem os motivos dele, enfim. Mas nem trocaram ideia? Não. Ele não me Mas deu é essa assim, abertura. que nem Ele não me deu essa o abertura. Lucas, eu trabalhei anos com ele, tipo, tem outras... Eu tenho uma relação com ele, mas tem pessoas que eu não vejo, a vida Não, mas assim, assim. tipo, é diferente da gente estar no mesmo ambiente, Que é muito estarmos recente, eu e né? você no mesmo ambiente. É tipo que assim, muito o Pânico recente, acabou de acabar e você, e tipo, a gente não se conhece mais, sabe? Entendeu? Foi isso que aconteceu, tipo assim, estamos só nós dois aqui dentro. Pô, quando Tá. você chegou, já puxei o assunto, vim conversar. Tá. Eu sou muito esse cara. E eu respeitei o espaço dele, o ambiente dele, irmão. Seja Decepção. feliz, porque eu gostava muito dele, muito dele. O Vini, por exemplo, eu falei pra todo mundo, e eu falava pra minha esposa assim, se esse cara realmente entrar, eu vou ser mega amigo do Vini. Bem se vê aí, né, o Maicon todo surtado com relação ao que aconteceu ali dentro do BBB, né? O cara é muito surtado, sério mesmo, o cara é surtadaço. E aí ele comentou depois a história lá do porquê que pra ele foi muito bom ter saído e porquê que ele não conseguia fazer publi. Sabe o quanto que ele disse que a Globo cobrava dele lá, ou cobrava pra fazer publi dele? 60 mil reais. Olha só. O contrato, se eu tivesse poder financeiro pra isso, eu teria desistido. Não acredito. Eu não teria dado continuidade. O Por saber tudo que eu passaria se eu não chegasse ao final do programa. Entendeu? Entendi. Aí vem uma outra situação depois. Quando eu começo a chegar a pipocar pra gente os possíveis contratos de publi, que aí foi onde as pessoas brincaram, né? Algumas pessoas falaram, alô, grandes marcas, né? Porque assim, realmente os os valores que estavam cobrando pela gente é absurdo. Quanto? 60 mil. Uma publi. O quê? 3 story e um Isso feed? aí é uma segunda combo de 3 stories. Combo de 3 e mais um Reels. Entendeu? Tipo assim, cara, pô... Não, Você sabe o seu lugar, né? Eu Não vale entendo, eu entendo o meu lugar. Assim, não, e calma, eu já paguei pra estar nesse lugar. Eu gastei um dinheiro e eu fui pra esse lugar pagando. Então por que eu tenho que cobrar 60 mil? Quinzão já tava Irmão, eu ia felizão. Com nota? 60 mil com nota? Com nota, porque daí teria que passar pela Mas empresa. você já né? tinha firma aberta? Não, eu ia passar pela empresa, ia passar Amei. pela nossa. Pela Glo. O cara é muito surtado mesmo, sério, não tem como não dizer que esse cara não é surtado, né? 60 mil, a Globo ainda falou que isso era um valor alto, né? 60 mil, cara. E olha que o jogo do Tigrinho, esse aí que virou ontem lá no Fantástico, eles estavam pagando mais de 100 mil aí para as pessoas ficarem falando deles, né? Mais de 100 mil aí para caras que têm muito menos seguidores do que ele aí, inclusive, né? Menos de 100 mil, o cara acha que assim, com 15 mil ele ia conseguir publi, né? Tipo, só se for a da venda da esquina, e acho que nem a venda da esquina tá muito afim de Maicon, né? Enfim, eu acho que ele realmente não entendeu muito como funciona essa lógica de mercado. Mas enfim, né? Tá aí pra vocês verem como esse cara realmente foi surtado e realmente foi o maior acerto ele ter saído do BBB logo no começo. Só pra gente acabar, porque já tá falta assim, gente, eu sei que vai ultrapassar 1 hora, mas não tem como não deixar de falar aqui do nosso programa sobre esse vídeo do Dudu Camargo. Dudu Camargo deixou, né, a emissora lá no Piauí e as pessoas já estão achando, né, que ele vai pra Fazenda. Então eu vou passar esse vídeo dele aqui rapidinho, só pra gente terminar o nosso programa de hoje. Olha só. É um até logo, né? Até logo, é férias, né? Férias. Ele já pode falar o que você vai fazer em São Paulo? Você já quer falar tudo no mesmo story? Deixa pra falar aos poucos. Você vai contando o dia após dia. Gente, o Dudu vai se afastar da TV, mas ele vai voltar, né? Continua o Dudu? meio. Para as fãs. Então, gente, muita gente tá dizendo que por causa dessa história aí, o Dudu tava confirmado na Fazenda.
Só que o Dudu pediu demissão da TV Meio Norte ali para dizer que ele ia concorrer a um cargo de vereador. Ao mesmo tempo, a menina tá dizendo aí que não, que ele não foi demitido e que sim, que ele se afastou porque que depois ele ia voltar, né? Tanto que ela é bem clara quando ela diz isso. Então, vamos ser sinceros. Se o cara for pra Fazenda, em julho vocês vão descobrir. Se ele for candidato, em julho agora, que vai ter as convenções partidárias, o nome dele vai ter que constar ali, filiado a algum partido político, vai ter que constar como candidato. E aí vocês vão saber se o cara vai ou não vai estar na Fazenda. Agora, se o nome dele não constar mesmo em nenhuma lista ali de partido político, aí vocês podem ter certeza, o cara vai pra Fazenda. E aí sim faz sentido ele ter pedido demissão. Mas isso aí a gente vai descobrir lá na frente. Grande conquista aí, teve mais briga de Breno e Caio. Caio e o Breno ali não chegaram a um consenso. Aí o Caio quer dar uma de machão ali, chegou, disse que queria colocar o Felipe na zona de risco para provocar o Breno. Aí o Breno disse que queria botar a Dona Geni, aí Caio não queria botar a Dona Geni e tal. Tá maior confusão isso, mas eu te conto no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.